tarde a todos e a todas que estão participando do nosso primeiro congresso online de farmacologia clínica, com a temática Farmacologia, uma visão embasada na prática clínica. Um evento muito importante em tempos que estamos vivendo, né, de pandemia, momentos de convívio remoto, como é o caso, e que, ao mesmo tempo, precisamos tanto de informações e informações verídicas, e não as famosas fake news que têm tomado conta de noticiários e de mensagens em redes sociais. E esse, então, é um evento que espero que todos vocês, participantes, possam aproveitar ao máximo o que nós, palestrantes, temos para trazer. Então, eu sou o professor Danilo, eu atuo na área de farmacologia, na área de fisiologia, junto à área acadêmica, à universidade, ao âmbito do Ministério da Saúde, e vou proferir aqui com vocês uma conversa, mais do que uma palestra, uma conversa, buscando esclarecer, buscando evidenciar alguns pontos acerca do mecanismo de ação de fármacos que têm sido utilizados aqui no tratamento da Covid-19. Então, como eu falei, é uma palestra com muito mais cara de conversa esclarecedora do que de palestra acadêmica, né? Até porque a gente não consegue aprofundar tanto em cada um desses medicamentos, então é melhor que a gente conheça brevemente sobre todos os que tem, para que a gente não possa ser pego de surpresa quando ouvirmos certas notícias acerca do uso dessas substâncias, desses fármacos. Então, iniciamos sempre fazendo uma contextualização. E aí, para nós aqui é importante verificarmos o que é COVID. Então, COVID-19 vem de uma abreviatura desse termo, onde CO representa coronavirus, né, que é o coronavírus. Então, CO de corona, V de virus e D de disease. Então, doença causada pelo coronavírus. Importante destacar isso porque a gente fica falando a doença causada pelo Covid-19, e não é pelo Covid-19. O nome da doença é Covid-19, e quando tem um comprometimento respiratório agudo, nós chamamos de SARS-CoV-19, onde SARS vem da sigla do inglês, né? Severe, Acute Respiratory Syndrome. Então, síndrome aguda crônica. Então, a gente tem esse acrônimo SARS-CoV-2, porque já teve uma leva de Covid causada por coronavírus na China, né, em tempos passados, não tanto tempo assim, e essa é a segunda leva, a segunda onda, que foi muito maior, onde todos têm acompanhado aí na província de Wuhan e espalhou pelo mundo todo, deixando de ser um surto para tornando-se uma epidemia depois da pandemia que nós estamos falando. Por que eu estou dando esse enfoque aqui num ponto de farmacologia? Porque se eu vou trabalhar com vocês os mecanismos de ação de fármacos que atuam no combate, no tratamento da Covid-19, eu estou falando de uma doença viral. E nós temos uma série de doenças virais por aí, né? Um grande exemplo é a AIDS. A AIDS é a síndrome da imunodeficiência humana causada pelo vírus HIV, né? Vírus da imunodeficiência humana. Então, HIV é o vírus, coronavírus é o vírus, AIDS é a doença, Covid-19 é a doença, SARS-CoV-2 é uma das manifestações clínicas da doença, um dos agravos que essa doença traz. Então, a gente precisa falar de fármacos que consigam atuar combatendo um vírus. E aí já é o cerne da nossa questão, é o propósito, né, que nos motivou a colocar uma fala nesse evento para tratar de medicamentos que estejam em uso no tratamento da Covid-19. Será que algum desses aqui que a gente vai falar hoje é antiviral? Será que tem efeito comprovado em tratamentos virais? Nós temos aí, o primeiro que eu vou falar que está super famoso, foi o primeiro que veio à tona no Brasil e no mundo, com bastante publicização de dados por meio político, por meio artístico, e ficou tão conhecido. E será que a gente tem medicamentos com efeitos antivirais? E será que alguns medicamentos, mesmo sem efeitos antivirais, se justificam no uso, no tratamento desta doença? Será que se usam medicamentos desse mesmo jeito para tratar outras doenças virais, como própria AIDS, como a gripe, que é uma doença viral, como o câncer de colo de útero causado pelo HPV, que é um vírus? Então, quantas doenças virais nós temos? Tivemos recentemente no mundo problema com o vírus Ebola, que chamou a atenção ao mundo inteiro, algumas doenças que causam febre, doenças reumáticas, doenças que causam
sangramento, hemorragias. Então, a ebola entrou no grupo das doenças relacionadas às febres hemorrágicas. Será que tínhamos medicamentos para isso? E as vacinas, onde que entram? Vacina é fármaco? Então, para falar desse contexto todo, a gente começa, então, destacando o que é Covid-19. Então, a gente já fez esse paralelo. Covid-19 é uma doença, não é o nome do vírus, é uma doença causada pelo coronavírus. E denomina-se SARS-CoV-2, que foi o que nós falamos, onde o último é síndrome respiratória aguda crônica, severa, né? Causada pelo coronavírus, e é a segunda leva, né? A segunda onda dessa virose espalhada aí agora pelo mundo, né? Apresenta um espectro clínico, um quadro clínico bastante variado, envolvendo aqui desde infecções assintomáticas, que é o que nós temos notado em grande parte dos indivíduos acometidos por esse vírus, até quadros clínicos bastante graves. E eu trago para vocês bastante dado relacionado à Organização Mundial da Saúde, à Organização Pan-Americana da Saúde, que é a OPAS, para ir referendando tudo que nós estamos comentando, para que nós possamos utilizar este momento, este congresso, para sair daqui realmente esclarecido, com uma noção muito boa e verdadeira, né? Baseada em fatos, baseada na literatura, baseada no que dizem os órgãos regulatórios nacionais e internacionais. Então, de acordo com a OMS, a grande maioria, cerca de 80% dos pacientes com Covid-19, tendem a ser ou assintomáticos ou oligossintomáticos, que são aqueles que apresentam pouquíssimos sintomas. E apenas 20% dos casos são aqueles casos mais graves que requerem uma atenção maior, um atendimento hospitalar, porque apresentam, por exemplo, a dificuldade respiratória, e desses aqui que apresentam dificuldade respiratória, a síndrome respiratória aguda, cerca de 5% chegam no estágio um pouco mais grave, necessitando de suporte ventilatório. Volto ao nosso questionamento inicial. Temos medicamento para tratar esse cenário clínico? Síndrome respiratória? Temos medicamento para, entre aspas, matar, destruir um vírus? São dados que a gente precisa elucidar e a gente vai discutir um pouquinho aqui com essa palestra, né? Então, o coronavírus faz parte de uma grande família de vírus que são comuns em várias espécies animais. Já foram detectadas infecções em camelo, em gado, em gato, em morcego, em porcos. Não pus aqui no slide, mas há uma grande suspeita, inclusive, que essa leva agora que causou a pandemia tenha transitado entre morcegos e porcos, lá na China, e depois passado para os seres humanos. Então, os coronavírus, que são vários, não são tão desconhecidos quanto tem se falado. Então, já é um mito que cai aqui. Então, as pessoas falam, não, nós estamos conhecendo o coronavírus agora. Isso não é verdade. Existem várias publicações mais antigas, dos anos 2000, que falam de coronavírus. Então, a gente já conhece coronavírus. A gente não conhecia, era este espectro clínico que tem causado a infecção em seres humanos, como a gente está vendo agora. E isso é a novidade para nós. Raramente esses coronavírus que infectam os animais podem infectar seres humanos. Exemplo aqui do MERS-CoV, que vem do Middle East Respiratory Syndrome, né, lá do vírus que acometeu o Oriente Médio, e da SARS-CoV, né, que deu origem a SARS-CoV-1, que eu já comentei. Então, MERS, para nós aqui no Brasil, MERS, né? MERS e SARS estão associados a síndromes respiratórias. MERS vem do meio oeste, né, do Oriente Médio, lá da região da Ásia, e SARS vem da síndrome respiratória que acometeu não só na China, mas em outros países. Em dezembro do ano passado, 2019, nós observamos então essa transmissão de um novo coronavírus, causando esse quadro clínico chamado de SARS-CoV-2, que foi identificado na província de Wuhan, na China, causando o que a gente tem chamado agora no dia a dia de doença causada pelo coronavírus, ou abreviadamente Covid-19, que foi depois começou a ser estudada logo depois desse surto, dessa epidemia que virou uma pandemia, notando-se, então, rápida transmissão pessoa a pessoa, que tem, então, trazido toda essa preocupação para nós estarmos aqui falando sobre ela. Quais são os sintomas dessa doença, dessa síndrome, né? Aqui nesse encarte a gente já consegue observar alguns, essa figura, mas podem variar de um resfriado a uma síndrome gripal. Sendo que nessa síndrome gripal nós observamos aqui a presença do quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos 2 desses sintomas que nós vamos destacar. Sintomas febris, ou febre associada a dor, a desconforto na garganta, dor de cabeça, às vezes, e com menos frequência, a tosse,
e podendo aqui evoluir para uma pneumonia severa, tendo outros agravos, inclusive as dores pelo corpo e a fraqueza, a astenia. Então, são as características marcantes. Tendo 2 ou mais desses sintomas, já se deve, então, observar de uma forma especial. Sintomas mais comuns, então, destacado aqui em negrito, os principais que eu falei, né? Tosse, febre, é um dos destaques, coriza, dor de garganta, coriza, que tem um termo técnico, né, gente? Rinorreia, dificuldade para respirar, perda do olfato, observamos tanta gente falando disso, mas os estudos aí, os dados preliminares têm mostrado que um pequeníssimo percentual das pessoas tem perda de olfato. Muitas delas uma perda reversível e raríssimas têm perda permanente, se é que já dá para falar em perda permanente com tão pouco tempo de conhecimento sobre essa manifestação clínica. A ageusia, que é alteração do paladar, da percepção palatável, né? Gustativa, aliás. Distúrbios gastrointestinais, como náusea, vômito, diarreia. Diarreia tem aparecido aqui no Brasil como também um dos sinais mais frequentes, junto com a febre e com a dor no corpo, que é o cansaço, né? A astenia, a queda do apetite, que é a hiporexia, né? Ou a inapetência, que o indivíduo não come como deveria. E a dispneia, que é a falta de ar, que tem sido, então, um dos grandes focos aqui das nossas intervenções farmacoterapêuticas. Nesse contexto, a gente fala da transmissão. A transmissão, então, vai ser de uma pessoa doente para outra pessoa que tem um contato próximo, e por meio de tosse, que é o básico, o espirro, né? Mas também o aperto de mão, por isso do isolamento social, por isso de evitar a proximidade com outras pessoas, o distanciamento social. Gotículas de saliva, que os estudos têm mais ou menos aí convergido para a grande importância da transmissibilidade dessa forma, mas divergido em relação ao tempo. Quanto tempo esses perdigotos conseguem ficar ali no ar com capacidade de transmissibilidade. Então, espirro, nós já falamos, tosse, já falamos, presença de secreção de catarro e também por meio de objetos ou superfícies contaminadas, por exemplo, celulares, mesas, talheres, maçanetas, aqui destacando, por exemplo, no ambiente de supermercado, um indivíduo, funcionário, higienizando um carrinho de supermercado, brinquedos, teclados de computador, ônibus, suportes ali para segurarmos no ônibus. Então, os estudos têm avançado para mostrar que o vírus tem capacidade de sobreviver de forma viável, né, em superfície inanimada por X horas. E aí tem essa divergência. Alguns estudos dizem 2 horas, 4 horas, 72 horas, 48 horas, depende da superfície. Se é plástico, é um tempo de vida. Se a superfície é metal, depende do metal, se for cobre é um tipo, se for alumínio é outro tipo. E assim a gente vai vendo em várias manifestações diferentes desse vírus que tem atormentado a comunidade internacional. Mas, enfim, a gente chega no tratamento, né? Após essa nossa contextualização, precisamos tratar essa condição clínica. E como tratá-la? Aqui na imagem já tem uma deixa. Será que é a vacina que vai fazer com que a gente trate? Nós todos aqui da área da saúde, às vezes ouvimos isso e deixamos passar batido, né? Vacina é tratamento ou vacina é profilaxia? Né? Então, a gente sabe que a vacina é tratada como uma profilaxia. Então, a vacina está aí. Nós temos hoje 4 vacinas bastante avançadas aqui no nosso país, com mais outras 2 ou 3 já engatilhadas para conseguir avançar também. Pelo mundo, já passamos de 20, com dados bastante animadores. Nós aqui no Ministério da Saúde acreditamos que brevemente teremos isso já disponível. Não sei se em quantidade suficiente para imunizar todos os interessados na população brasileira. Fala-se em 46 milhões, em 80 milhões, mas isso não atende a população brasileira na sua integralidade. Mas a gente precisa de uma vacina. Só que vacina não é tratamento. Vacina é profilaxia. Vacina-se para evitar uma infecção por HPV. Vacina-se anualmente para evitar uma contaminação por influenza vírus da gripe, com várias cepas que estão circulantes. Né? Mas não temos vacina contra a AIDS, por exemplo. Então, nós temos vacina para algumas condições, algumas doenças virais, e não temos vacina para outras tantas. E, por enquanto, a Covid-19 está nessa, que a gente ainda não tem aquela vacina que vai resolver o problema da população no sentido de imunização, de profilaxia. Então, o que diz a Organização Mundial da Saúde, e aqui no Brasil representado pela OPAS, né, pela Organização Pan-Americana?
Temos vacina? Ainda não, bem destacado, gente. Ó, coloquei um negrito, uma cor diferente. Ainda não, né, até o momento. Nem temos medicamento antiviral específico. Então, eu já começo falando de tratamento e dizendo que a gente não tem tratamento. Super animador ouvir isso num evento desse, né, gente? Então, não temos para prevenir e não temos para tratar. E isso mostra que a gente está diante de um seríssimo problema de saúde pública, onde as pessoas infectadas têm que receber cuidados de saúde para aliviar os sintomas e não necessariamente para falarmos em cura, em tratamento. Se um indivíduo melhorar e curar, ótimo, excelente. A gente observa isso nessas outras doenças virais. A gente observa isso na gripe, a gente observa isso na infecção por um vírus da gripe que acabou afetando muita gente e preocupando, o H1N1, o H4N3, o H5N1, onde a gente não tinha um suporte farmacológico, farmacoterapêutico específico para tratar. Então, esperava o ciclo viral, cercava de todos os cuidados e depois, entre 10 e 15 dias, o indivíduo ia melhorando naturalmente. Era o que se esperava inicialmente da Covid-19. E nós notamos que boa parte das pessoas que têm manifestação clínica, né, muitos são assintomáticos, mas muitos que têm manifestação clínica, entre 5 dias e 14 dias, tendem a apresentar melhora do quadro por conta própria. O próprio organismo vai responder, sem intervenção medicamentosa nenhuma, como as várias doenças virais. Mas o indivíduo que tem manifestação mais grave, esses têm que utilizar medicamento para, pelo menos, aliviar os sintomas. E na farmacoterapia, gente, a gente chama isso de uso compassivo. Você não tem um medicamento específico para tratar aquela condição clínica. Você tem um paciente que está numa situação grave de saúde, você tem que fazer alguma intervenção. Nós todos da área da saúde, qualquer que seja a tua área de formação dentro da saúde, fazemos um juramento em que iremos sempre prezar pela vida, sempre prezar pela saúde. Então, nós não podemos ver pessoas passando mal na nossa frente, pessoas morrendo, sem fazermos uma intervenção. Por outro lado, nós temos a responsabilidade profissional, a ética profissional, a deontologia, que tanta gente acha ruim nas faculdades, nas graduações, mas que é tão importante para a nossa conduta diária. Pela nossa ética profissional, nós também não podemos sair, entre aspas, inventando moda, entrando com medicação que não tem justificativa científica e ou evidências clínicas para o seu tratamento. E é aí que entra o nosso calcanhar de Aquiles. Será que nós temos algum desses medicamentos que estão sido difundidos, será que tem segurança no uso? De acordo com a OMS aqui, não. A gente não tem medicamento antiviral específico, mas nós podemos aliviar os sintomas, tá certo? Então, esse é o nosso ponto de partida real. Lá atrás foi o nosso ponto de partida de contexto, de plano de fundo. Então, atualmente, estão sendo tratadas várias vacinas, né, de forma bastante especial, alguns tratamentos medicamentosos específicos, mas ainda na fase de testes, né, de ensaios clínicos, e a OMS tem monitorado tudo isso. O seu presidente, seu diretor internacional, Dr. Tedros Adhanom, tem dado um suporte muito grande, inclusive aqui para nós no Brasil, com todas as divergências governamentais no Brasil e em outras nações, com todo o interesse da indústria farmacêutica, que obviamente está vislumbrando certo lucro nisso, mas também prezando pela segurança sanitária da população brasileira e da população internacional. Há muita gente trabalhando nesse sentido, gente, inclusive eu tenho o maior prazer, a maior alegria de participar de parte disso. Mas vamos falar do tratamento. De acordo com as diretrizes internacionais de saúde, preconizadas pela própria OMS, todo o país é soberano para decidir sobre seus protocolos clínicos de uso de medicamento. Então, o Brasil pode muito bem escolher, entre aspas, uma terapêutica por meio do seu Ministério da Saúde, diferente do que se faz na França, diferente do que se faz nos Estados Unidos, diferente do que se faz na China, diferente do que se faz na Inglaterra, e por aí vai. Olha o que a OPAS publicou, então, para nós, né? Nós hoje temos um ensaio clínico internacional, denominado Estudo Solidariedade. Já tem mais de 6 meses isso, quando começou, né? Entramos agora para o 8º mês, inclusive, começou no início do ano aí. Esse ensaio clínico, esse estudo científico, busca ajudar a encontrar um tratamento eficaz para a Covid-19. E ele é tocado aqui, desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde, por vários parceiros em cada país. Aí são vários países participantes, salvo engano, são 30 países, se eu não estiver enganado agora, mais ou menos isso, vários centros de pesquisa, universidades, hospitais públicos, hospitais privados, né? E iniciou-se aí entre janeiro e fevereiro e foi colocado de fato em prática a partir de março deste ano, 2020. Com base nas evidências científicas de pesquisas laboratoriais, tanto em espécies animais quanto em seres humanos,
Esse estudo, então, selecionou algumas opções de tratamento para avaliar a eficácia, né? Testes aqui de segurança e eficácia para tratar a COVID. Uma dessas opções, como eu falei lá no início da aula, da nossa palestra, é a cloroquina, ou a hidroxicloroquina. Então, a cloroquina já vem com asterisco aqui, por quê? Ela foi selecionada para participar do estudo e logo foi descartada, foi excluída do estudo, dando lugar apenas à hidroxicloroquina, porque verificou-se que, por ser um metabólito mais ativo e menos tóxico, é mais coerente testá-la. Então, a cloroquina, de cara, já caiu aqui, pela própria seleção desse estudo Solidariedade, tocado pela OMS, com vários experts na área no mundo inteiro. Então, a hidroxicloroquina entrou no estudo, e aí a gente começou a ouvir falar de hidroxicloroquina o tempo todo, no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Mas outros fármacos, gente, vocês talvez nunca nem ouviram falar. Por exemplo, o Remdesivir. Esse é um medicamento muito bom. Trabalhei com ele durante um tempo. Mas tem também uma associação muito boa. Lopinavir com ritonavir. 2 asteriscos aqui, porque depois de um tempo também tirou-se do estudo para enfocar o estudo deles dois associados. Existe um medicamento, um princípio ativo, registrado aqui, inclusive, que é a associação desses dois fármacos, associada a mais outro, que é o interferon beta, um alfa, um A, né? Então, o lopinavir mais o ritonavir, que é um medicamento só, uma associação de medicamento com esses dois IFAs, né? Insumos farmacêuticos ativos, ou princípio ativo, na nossa linguagem mais popular, mais simples. Então, nós temos um fármaco à base de lopinavir mais ritonavir, associado com interferon, que tem sido utilizado nesse estudo Solidariedade e que tem feito parte de protocolos de tratamento de intervenção da Covid-19 em vários lugares do mundo. Será que eles estão sendo eficazes? O que a OMS tem a dizer a partir desses dados, porque já temos bastante dados? Cena dos próximos slides. Tudo isso, gente, foi publicado e foi atualizado agorinha, há exatas 2 semanas. Hoje nós estamos começando a olhar para o mês passado, né, o mês de outubro, e aí nós temos algumas atualizações. Então, na metade do mês de outubro, no dia 15 de outubro, a Organização Mundial de Saúde atualizou essa publicação falando sobre o estudo com esses medicamentos que nós acabamos de citar. Está aí disponível na literatura, na internet, na literatura, é gratuito, não precisa pagar para ter acesso. Então, uma dica para quem gosta de se aprofundar e de estar atualizado, está aqui essa publicação da Organização Mundial da Saúde com seus parceiros aí pelo mundo. Como eu falei, gente do mundo inteiro. Mas vamos ao primeiro. Já entrando na primeira polêmica, hidroxicloroquina, ninguém mandou escolher essa temática, né? Vou ter que falar da polêmica. E a hidroxicloroquina, que é o princípio ativo do medicamento muito usado no Brasil, muito conhecido, que é o Reuquinol. É um fármaco, então, utilizado para prevenção e tratamento da malária. E não qualquer malária. A malária que seja já sabidamente sensível à cloroquina. Malária causada por vírus? Não, né, gente? Plasmodium, que é um protozoário. Protozoário é um parasito e não um vírus. Então já começa nossa primeira pulga atrás da orelha. Então, hidroxicloroquina é utilizado na prevenção e no tratamento de uma doença surgida a partir de infecção por um protozoário, malária. Entre outras aplicações, nós também utilizamos a hidroxicloroquina no tratamento da artrite reumatoide, uma doença autoimune, no tratamento ou na modulação imune do lúpus eritematoso, outra doença autoimune, porfiria cutânea tardia. Isso aqui no Brasil também tem protocolo de cloroquina para tratar pacientes com porfiria cutânea tardia. Nós temos um número não tão grande, mas vários pacientes com essa doença que se trata. A febre quartã, associada à malária, né? A terçã e a quartã. E algumas outras doenças dermatológicas fotossensíveis, que têm manifestação clínica, por exemplo, de erupções sensíveis à luz. Então, esta é a indicação farmacológica da hidroxicloroquina. Em momento algum, a gente fala de vírus, né? Então, temos que tomar cuidado com isso. Vamos a algumas informações técnicas, já que a nossa palestra é para falar exatamente do mecanismo de ação. Nós temos, então, aqui uma 4-aminoquinolina antimalárica. Destacaremos de novo isso. Que tem ação esquizonticida e um efeito gametocida. Entre aspas, até agora, nada a ver com coronavírus. Também é considerado um agente antirreumático de ação lenta. Daqui, então, já se justifica o uso em doenças autoimunes. Por exemplo, lúpus, artrite lúpica e artrite reumatoide. Tá? Então, um medicamento muito bom, inclusive, no tratamento, aí, na manutenção do paciente
com essas doenças autoimunes. Mas seguindo ainda com a hidroxicloroquina. Tecnicamente falando, a gente pode dizer que ela interage com o grupo sulfidrila, que tem interação com atividade enzimática, incluindo fosfolipase, que é uma enzima que a gente tem uma atividade muito grande nas membranas celulares. NADH, citocromo C redutase, outra enzima importantíssima na geração de energia para as células, né? Colinesterase, enzima que atua diretamente associada à acetilcolina, protease, que atua com proteínas, e hidrolases, as pontes de hidrogênio. E também é um fármaco que tem ligação ao DNA, ao material genético, que pode fazer estabilização das membranas lisossômicas. Olha quanto efeito farmacológico tem esse fármaco, antes de chegar aqui nesse principal ponto, né? Isso é muito bom, é uma alternativa muito boa, mas que também nos faz abrir os olhos quanto a seus efeitos adversos e quanto ao seu uso indiscriminado, que é um ponto que eu quero chamar a atenção de vocês agora, não mais só como profissionais da saúde, mas como população em geral. Indicação. Há uma expressão que a gente usa muito na farmacologia, gente, que é uso racional de medicamentos. Nós temos que trabalhar para o uso racional de medicamentos. Não é porque o teu vizinho está utilizando e está sendo bom para ele que vai ser bom para você, tá certo? Então, nós temos um medicamento que tem vários efeitos biológicos, farmacológicos, mas tem um aqui que toca diretamente aqui a nossa situação de tratamento da COVID. Inibição da formação de prostaglandinas. E isso aqui é uma comprovação científica da hidroxicloroquina. Se a COVID-19 está associada a uma resposta inflamatória, uma resposta imunológica muito intensa em alguns pacientes, que é o que tem causado o comprometimento da função pulmonar em muitos pacientes, a chamada tempestade de citocinas, né? Tem causado ali um recrutamento muito grande, a inibição da prostaglandina pode sim ajudar nesse caso. Então, já estou dando uma dica que é possível justificar o uso da hidroxicloroquina. Porém, não é para todo paciente e também não é para administrar indiscriminadamente. Hidroxicloroquina também está associada à quimiotaxia de células polimorfonucleares e fagocitose. E há uma possível interferência com a produção de interleucina 1 dos monócitos. Outra atividade imunológica. Culminando, então, aqui com a inibição da liberação de superoxidase dos neutrófilos. Então, isto aqui tudo, gente, está associado a uma atividade biológica / farmacológica super destacada em nosso organismo. É muito importante a gente olhar esse aspecto de mecanismo de ação. Muito bem. Tem mais sobre hidroxicloroquina? Tem, ó. Sua capacidade de concentração nas vesículas ácidas intracelulares e consequente aumento do pH, então a hidroxicloroquina pode aumentar o pH celular nessas vesículas, nesse caso, poderiam explicar tanto o efeito antimalárico quanto a ação antirreumática. Diminui a resposta imunológica em uma linguagem bem simplificada, tá certo? Mas, e o uso antiviral? E o efeito antiviral? Onde que nós estamos associando este efeito antiviral? Então, hora nenhuma, gente, a gente falou aqui da utilização de um fármaco antiviral. Nós estamos falando de um fármaco antiprotozoário, nós estamos falando de um fármaco que tem capacidade de responder, de modular uma resposta imunológica, mas que não tem especificidade para tratar uma doença viral. Então, o que diz a Organização Pan-Americana da Saúde e a OMS em relação ao uso da hidroxicloroquina? Eu falei que ele pode modular a resposta imune lá nas prostaglandinas, mas o que a OPAS e a OMS orientam em relação à hidroxicloroquina? Vamos a um trecho retirado de uma publicação no próprio site da OPAS. Ela fala o seguinte, orientando a população internacional. Embora a hidroxicloroquina e a cloroquina sejam produtos licenciados para o tratamento de outras doenças, sobretudo aqui doenças autoimunes e malária, essa é a indicação da hidroxicloroquina, doença autoimune e malária. Observem isso, gente, não há evidência científica até o momento de que esses medicamentos sejam eficazes e seguros no tratamento da COVID. Isso é a OMS, é quem rege isso no mundo inteiro. As evidências disponíveis sobre os benefícios do uso de cloroquina ou hidroxicloroquina são insuficientes. Insuficientes. A maioria das pesquisas, até o momento, sugere que não há benefício e já foram emitidos alertas da própria OMS, da própria OPAS, sobre os efeitos adversos desse medicamento. Por isso, enquanto não haja evidência científica de melhor qualidade sobre a eficácia e a segurança desses medicamentos,
a OPAS recomenda que eles sejam usados apenas no contexto de estudos devidamente registrados. No contexto de quê? Estudos científicos devidamente registrados. E não uso indiscriminado, e não porque o vizinho falou, ou o prefeito falou, ou o governador falou, ou o próprio presidente do Brasil, dos Estados Unidos, da China, da Índia, de onde for. Nós estamos falando de um medicamento, uma substância que tem que ter evidência científica, embora tenha um efeito farmacológico, senão não seria um fármaco registrado. Tá certo? Então, é uma polêmica, mas nós precisamos ter cautela. Ainda não se tem comprovação e nem robustez nos dados que já conseguimos adquirir de que a hidroxicloroquina melhora. Tá? Mas, outro pedaço, né, retirado de lá da OPAS. Os dados e os resultados recentemente anunciados mostraram que a hidroxicloroquina não resulta na redução da mortalidade de pacientes hospitalizados com Covid-19. Diferente do que muita gente defendeu. Então, são os dados que estão mostrando isso. As evidências. Não houve evidência estatisticamente significativa de que hidroxicloroquina tenha reduzido esta mortalidade de pacientes internados, quando se comparavam com outros padrões de atendimento, né, de tratamento ou de conduta. Com isso, os investigadores daquele estudo Solidariedade não irão randomizar outros pacientes com hidroxicloroquina no estudo Solidariedade. Então, pararam. Já não estão testando mais a hidroxicloroquina. Já tem dados suficientes, segundo eles, para saber que já, teoricamente, com o que tem hoje já não dá para trabalhar. Tem vários outros estudos sendo tocados pelo mundo, como eu estou dizendo aqui, como eu não, né, como a OMS disse aqui no final. Ó. Existem outros ensaios clínicos em andamento no mundo, além do estudo Solidariedade. Esses outros, inclusive aqui no Brasil a gente tem alguns, ainda continuam testando hidroxicloroquina. Mas até o momento, gente, não tem evidência científica. Então, não dá para se utilizar, embora esteja sendo utilizado. Porém, uso compassivo. Se você tem um paciente que está numa UTI, que está com respirador e que não tem o que fazer com ele, você tem hidroxicloroquina, sabendo que ela pode fazer uma imunomodulação, uso compassivo. Se não tem outro medicamento a dar, você não vai esperar o paciente morrer na sua frente. Pode se administrar com toda a cautela, com toda a responsabilidade profissional e sempre fazendo uma monitorização terapêutica adequada. Falei de dois bordões, né, na farmacoterapia. Uso racional de medicamentos, não podemos nunca esquecer isso, e monitorização terapêutica. Existe um terceiro, que é a individualidade biológica. Ou seja, para algumas pessoas pode ser muito bom, para outras pode não fazer efeito nenhum, e para outras pode piorar. São os efeitos adversos. Pronto. Vimos hidroxicloroquina. Passamos aqui pela primeira parte maior, né, o que tomaria grande parte do nosso tempo. Mas vamos falar de outro que é pouco conhecido, Remdesivir. O Remdesivir é considerado como um novo medicamento. Pus aqui entre aspas porque já não é tão novo assim. A gente conhece ele de estudos, né, de estudos clínicos. Mas utilizado já na clínica como medicamento de escolha, é considerado novo de poucos anos para cá e é um antiviral. Então, esse é um antiviral. Olha a terminação dele, né? Termina em vir, indicativo de que é um antiviral. E é um antiviral da classe dos análogos de nucleotídeos. Então, ele vai mexer ali no material genético também, os nucleotídeos. Desenvolvido como um tratamento para a doença causada pelo vírus Ebola, não para coronavírus. Para infecções por outro vírus, Marburg vírus, também tem características de febres reumáticas e hemorrágicas, né? Embora também tenha demonstrado atividade antiviral contra outros vírus de RNA de fita simples. Por exemplo, vírus sincicial respiratório. Eu acredito, e aí eu digo isso com quase toda a certeza do mundo, mas eu não posso dizer porque eu não tenho dado científico para isso, né? Mas eu acredito que os estudos do Remdesivir vieram exatamente por terem demonstrado já eficácia no tratamento da síndrome respiratória causada pelo vírus sincicial respiratório. Acredito, né? Algumas publicações falam nesse sentido, mas não há uma convergência internacional na comunidade acadêmica para isso. Outros vírus também que apresentaram sensibilidade ao Remdesivir foram o vírus Janssen, o vírus causador da febre de Lassa e vírus Nipah, Hendra, mas também o coronavírus em outros contextos, que eu falei já que o coronavírus já é conhecido, incluindo aqui a MERS e a SARS-CoV-1, e não essa SARS-CoV-2. Então, já se testou Remdesivir em todas essas doenças virais, inclusive doença causada pelo coronavírus lá na Ásia. E hoje em dia, gente, tem sido testada, estudos clínicos já de fase 3, bastante avançados pelo mundo, na Covid-19, na manifestação clínica SARS-CoV-2. E também nessa outra que eu comentei, Nipah e Hendra.
tem dado bastante esperança para a comunidade internacional, mas não tem nada ainda extremamente definido. Vamos aos aspectos técnicos, né? Mecanismo de ação. Trata-se, então, de um profármaco do análogo da adenosina parental, né, que é o código dela, metabolizado em um nucleosídeo trisfosfato ativo, NTP, que atua, então, como inibidor da RNA polimerase, uma enzima que a gente já conhece tanto, né? RNA polimerase dependente de RNA. E aí, qual o propósito desse medicamento? Né? Quando a gente indica o mecanismo de ação dele. Interromper o processo de replicação do genoma viral. Esse RDRP é o complexo proteico utilizado pelos coronavírus para se replicarem. Então, há um sentido muito grande aqui, mais até do que na hidroxicloroquina, porque é um antiviral, interfere na síntese da RNA e interfere, inclusive, no enzima que o coronavírus utiliza. Então, pode fazer sentido. Apesar dos coronavírus possuírem um processo de revisão de RNA, quer dizer, um processo de reparo, né, capaz de detectar e de remover outros análogos de nucleosídeo, tornando-os, então, esses coronavírus, né, resistentes a muitos desses medicamentos, o Remdesivir parece, de acordo com as publicações internacionais, que ainda não são consolidadas, escapar dessa atividade. Então, provavelmente, o Remdesivir consegue burlar esse sistema de reparo, esse sistema de revisão desses vírus de RNA. E, então, mantém sua atividade antiviral bastante ativa. Outras publicações, aqui eu trouxe uma referência deste ano também, de 2020, algumas evidências científicas sugerem ainda que o Remdesivir poderia ter um mecanismo de ação adicional não descrito, que pode, por exemplo, induzir que a sua atividade viral parcial continue mesmo após as mutações virais neste vírus, não só no coronavírus, mas como todo aquele outro que foram utilizados. Então, está aqui um asterisco, ó, uma substância para a gente ficar de olho. Mas será que a OMS já conhece ou reconhece esse tratamento? Será? Então, lá na frente eu vou comentar um pouquinho sobre isso. Terceiro, vejam o tanto que a hidroxicloroquina tomou do nosso tempo, né? Era o mais polêmico que a gente tinha. Nós temos uma polêmica no final também, para fechar. Nós temos, então, essa associação, lopinavir mais ritonavir. Existe, então, um medicamento registrado com essa associação, que é o Caletra. Caletra é a base de lopinavir e ritonavir. São dois antivirais também. Né? São medicamentos, então, antivirais que impedem o vírus HIV, né, nas células desse vírus HIV, de se multiplicarem no organismo. Então, o vírus infecta as células orgânicas, mas não consegue se replicar. Então, são medicamentos que já têm atividade conhecida contra HIV. Então, este Caletra, né, que é o lopinavir mais ritonavir, é um medicamento combinado, é uma associação de fármacos utilizado para o tratamento do HIV/AIDS pelo mundo. Já é conhecido em vários lugares do mundo, aqui no Brasil. A gente também já conhece ele. E ninguém fala, né? Acho que esse e o Remdesivir, acho que muitos de vocês nunca ouviram falar. É indicado aí em combinação com outros medicamentos, em outras associações, para o tratamento de adultos, de adolescentes e de crianças acima de 2 anos no tratamento do HIV. Mas, e na COVID? Ele é um medicamento da classe dos inibidores da protease. O que o inibidor da protease faria aqui nesse cenário? Controlaria a quantidade de vírus, isso aqui é importante. Então, se a gente está vendo que o coronavírus é um vírus que se dissemina muito rápido, ele vai entrar no organismo e vai se proliferar. Então, aqui a gente controla a quantidade de vírus e vai promovendo a melhoria do sistema de defesa imune aqui do organismo. Então, o indivíduo vai dar um upgrade aqui na resposta imune. Consequentemente, reduzindo a quantidade do vírus, aí HIV, porque ele é usado para HIV, e aumentando o número de células de defesa. Se conseguirem fazer isso aqui na infecção por coronavírus, gente, a gente já tem uma solução muito boa e que não é tão famosa. Será por que não é tão famosa? Porque desconhecem ou porque ainda não é do interesse comercial de alguns? Olha a importância dessa nossa palestra, dessa nossa conversa. Conhecer mecanismos de ação. Conhecer mecanismos de ação é ter alternativas, ter segurança para utilizar ou argumento, subsídio para descartar o uso. É isso que é meu propósito com vocês aqui hoje. Qual o mecanismo de ação, então, bem destrinchado aqui, né? Inibição da multiplicação do HIV dentro das células, impedindo a ação da enzima protease. A inibição dessa protease leva à formação do vírus imaturo. Por que o vírus fica imaturo? Porque este fármaco, essa associação de medicamentos, evita a clivagem de uma poliproteína, né, da GAG-POL. E aí esse vírus imaturo não é infeccioso, ele não tem capacidade de infectar outras células. Então, ele não consegue entrar em outra célula e não consegue se multiplicar. É assim que está conseguindo se conter
a titulação viral no HIV em um monte de pacientes, fazendo essa associação, além do AZT, que é um coquetel que a gente conhece e usa tanto aqui no Brasil, né, que leva isidovudina, lamivudina. Essa associação de lopinavir e ritonavir tem dado muito resultado. E um tratamento que tem sido adicionado por esse estudo Solidariedade tocado pela OMS é a adição do interferon beta-1A a esses dois medicamentos. Quer dizer, já se sabe que esses dois antivirais têm dado bons resultados contra vírus de RNA e acrescentar esse interferon beta-1A. Por quê? Porque o interferon beta-1A é antagonista da atividade do interferon gama. E os estudos também têm mostrado que na COVID-19 há uma grande expressão de interferon gama atuando junto com outros sinalizadores moleculares aí, bioquímicos, para aumentar a resposta imune, que é o que tem agravado a condição pulmonar de um monte de paciente, que é o que tem sido suspeito que tem agravado condições renais e até neurológicas de alguns pacientes com Covid-19. Então, também dá uma inibida no interferon gama de quem está com uma hiperexpressão dessa substância no organismo, pode ser, de fato, muito bom. Ou seja, é um medicamento, o interferon beta associado a essa associação, a esses dois medicamentos, é um medicamento aí, ou uma alternativa que pode, sim, modular a resposta imune positivamente no tratamento da Covid-19. Boa alternativa também. Tomara que alguém consiga dinheiro para investir nisso aqui. Seguimos agora para o que diz a OPAS em relação a ele, caminhando já para os nossos últimos fármacos, né? Para encerrarmos nossa fala nos próximos 10, 12, 15 minutos por aí. O que a OPAS e a OMS falam sobre essa associação? Que eles mesmos propuseram, né? Os resultados preliminares coletados ao longo de 6 meses indicaram que os medicamentos Remdesivir, hidroxicloroquina, lopinavir com ritonavir mais interferon têm pouco, olha isso, gente, misericórdia, tem pouco ou nenhum efeito na prevenção de mortes por Covid-19. Quer dizer, com tudo isso que eu falei, tentando defender, rapaz, os medicamentos, os estudos estão mostrando que, estatisticamente, não está fazendo sentido, mesmo tendo todo esse potencial. Nem na prevenção e nem na redução do tempo que a pessoa passa hospitalizada. Esse é dado científico, compilado, atualizado agora, no dia 15 de outubro, né? Mês e pouco, aí, mês e 15 dias, né? Foram analisados os efeitos desses tratamentos na mortalidade, em geral, para a mortalidade em vírus com Covid-19, início da ventilação artificial, né, e duração da permanência no hospital em pacientes hospitalizados. Outras formas de uso do medicamento, como tratamento de pacientes na comunidade ou prevenção, precisariam, então, ser examinados por meio de diferentes ensaios, é o que a Organização Mundial da Saúde está indicando, né? Em outras palavras, pesquisadores testem e robusteçam, criando aqui uma palavra nova, fazendo neologismo, né? Deem robustez ao nosso dado, agreguem aos nossos dados. Nós já temos o dado, demos o pontapé inicial. Publiquem coisas que possam contribuir com isso. Isso é mais ou menos entre aspas, aqui, um grito da OMS. Porque o que a gente tem está mostrando que esses medicamentos não fazem efeito. Vamos para a segunda polêmica. Medicamento que eu conheço desde os tempos da Fazenda, alguns de vocês aí conhecem também, que é o princípio ativo desse Ivomec, não querendo fazer propaganda, né? Mas o princípio ativo é a ivermectina. Então, vamos nos referir à ivermectina. Eu trouxe essa caixa aqui do nome comercial, evitei fazer isso em todos os outros, mas tem 2 aqui que eu quero trazer porque entram nessas polêmicas. Um deles é a ivermectina. Muita gente foi às farmácias comprar ivermectina, foram buscar em lojas veterinárias e aqui no Distrito Federal, por exemplo, acabou a ivermectina em quase todas as farmácias. Então, as pessoas queriam utilizar no gado, nos cavalos, em cães, e não estavam achando, porque o ser humano estava tomando ivermectina por conta própria. Tem que tomar cuidado com isso, gente. O uso racional de medicamentos. O que é a ivermectina? Fármaco indicado para o tratamento de várias condições causadas por vermes ou parasitas. Covid-19 é vírus, não é parasita. Sua ação se dá por meio da paralisação da musculatura de vermes e dos parasitas, ocasionando suas mortes e eliminando-os do seu corpo. Então, é específico para tratar parasitas. Mas tem algumas explicaçõezinhas aqui. O que ele faz, do ponto de vista entre os aspectos antiparasitários? Imobiliza os invertebrados, induzindo uma paralisia tônica da musculatura. Paralisia é mediada pela potencialização e ou pela ativação direta dos canais de cloro. Então, um fármaco que atua especificamente aqui em canais iônicos, canais de cloro sensíveis, e que sejam controlados por glutamato. Estes canais estão presentes somente nos nervos e nas células musculares dos invertebrados,
e, quando estão potencializados, levam ao aumento da permeabilidade da membrana celular aos íons cloreto, e isso vai gerar uma hiperpolarização dos nervos musculares e resulta, então, em paralisia e morte do parasita. Vocês imaginam se isso aqui dá errado no ser humano e o indivíduo tem um efeito adverso no sistema nervoso ou na fibra muscular? Se for na fibra muscular, na musculatura estriada, esquelética, já é ruim, mas não é tanto problema. O cara vai ter uma paralisia de membro inferior, por exemplo. Mas quando a gente pensa que o coração é um músculo, né, e tem característica de músculo estriado também, pode dar ruim isso aqui no ser humano. Tem que ser bem controladinho. Mas não tem ivermectina para o ser humano também? Tem. Utiliza-se, por exemplo, para tratar piolho, carrapato. Utiliza essa indicação. Mas eu coloquei aqui em cores diferentes, o que talvez justificaria alguns médicos, alguns colegas nossos na área das ciências biomédicas, farmacêuticos, enfermeiros, médicos aí em geral, comunidade da saúde, né, justificando. E aí a gente vai buscar na fonte, os mecanismos de ação. O que a ivermectina faz? Ou pode fazer, além dessa atividade antiparasitária? Ó, e inibir a produção de citocinas pró-inflamatórias induzidas pelo LPS, pelo lipopolissacarídeo, incluindo interleucina 1-beta, interleucina 6 e NF-κB. E isso aqui é um efeito bom. Tem paciente aí que desencadeia uma série de agravo relacionado à Covid, que está com isso aqui tudo muito alto. Se a gente consegue administrar um medicamento para baixar essas citocinas pró-inflamatórias, a gente melhora a tempestade de citocinas, consequentemente melhora a condição imunológica desse paciente, consequentemente diminui o dano ou o agravo pulmonar. Então, pode sim, talvez surgir como alternativa. Mas os estudos dizem o quê? Vamos ver o que a OPAS fala disso, a OMS. Outra coisa, né? Suprime também a secreção de óxido nítrico e de prostaglandina E2, que são aqui mediadores inflamatórios nos macrófagos. Então, reduz a resposta imune. O que a OPAS e a OMS dizem? A OMS e a OPAS aconselham fortemente contra o uso de ivermectina para quaisquer outros propósitos diferentes daqueles para os quais seu uso está devidamente autorizado. Ou seja, antiparasitário, controle de piolho, de carrapato e não Covid-19. A OPAS compilou um banco de dados de evidências sobre potenciais tratamentos para Covid-19 e fez uma revisão rápida de todos os estudos realizados em seres humanos, in vitro e in vivo, publicados de janeiro a maio de 2020. Super recente. Continuam, né? Tem uma reticência ali. Continuam. A revisão concluiu que os estudos sobre ivermectina tinham um alto risco de viés, muito pouca certeza de evidências, e as evidências existentes eram insuficientes para se chegar a uma conclusão sobre os benefícios e os danos. Apesar da efetividade da ivermectina estar sendo avaliada em vários estudos, né, ensaios clínicos randomizados pelo mundo, deve-se enfatizar que a OMS concluiu que a ivermectina, no estudo Solidariedade, para tratamento de Covid-19, concluiu não, excluiu a ivermectina do estudo Solidariedade para encontrar um tratamento efetivo para a Covid-19. Então, a OMS também não reconhece a ivermectina como uma alternativa. Embora saiba, tenha noção que tem estudos sendo conduzidos no mundo inteiro e, obviamente, espera que alguns estudos desses tragam uma esperança. Embora seja também um imunomodulador em potencial, mas ainda não há evidência científica que nos dê segurança para trabalhar. Tá difícil, né, gente? Olha aqui, então, a publicação, direto da OPAS. Fui lá na fonte. Então, esse documento aqui, para quem quiser, também está disponível na internet, lá na página da OPAS. Ó. Recomendação sobre o uso de ivermectina no tratamento da Covid-19. Tiveram que soltar uma nota grande aí. E aí, caminhando para a nossa reta final, graças a Deus, né, gente, chegando aqui nos nossos finalmente, temos mais 2 medicamentos para fechar. Um deles é a dexametasona. Esse aqui é bem interessante a gente falar. Esse é um anti-inflamatório, agonista de glicocorticoides, usado para tratar várias condições clínicas, entre elas doenças alérgicas, doenças de pele, colite ulcerativa, artrite, lúpus, psoríase, ou até mesmo algumas condições respiratórias associadas à hiperreatividade imunológica que afetem, aí, por exemplo, a árvore brônquica, né? Então, dexametasona também já é bastante conhecida da gente, né, gente? O que ela faz? Liga-se à parte do DNA, resultando, então, numa alteração na transcrição do DNA. Portanto, interfere na síntese proteica. E qual o propósito disso? Ó? Conseguir a inibição da infiltração de leucócitos no local da inflamação. Interferir na função de mediadores de resposta inflamatória, suprimindo resposta imune humoral
e reduzindo em vários pacientes aqui o edema ou até mesmo tecido cicatricial. Por este mecanismo de ação aqui, e isso é uma esperança para nós, em pacientes que tendem a agravar a condição imunológica. Pacientes que têm evidências ali da tempestade de citocinas. São todos os pacientes com Covid-19? Não. É para usar profilaticamente? Não também. É para usar no início dos pacientes que não estão precisando internar, mas que têm manifestação clínica e que estão sendo tratados em casa? Não também. Paciente que está agravando e que está no hospital e que você pode monitorar. Né? Acredita-se que os efeitos anti-inflamatórios da dexametasona envolvem fosfolipase A2, enzima que está ali na membrana celular, e as proteínas inibidoras, lipocortinas, né, que controlam a biossíntese de potentes mediadores da inflamação, por exemplo, prostaglandina e leucotriena. Como anti-inflamatório esteroide, ela inibe o acúmulo de células inflamatórias, aí a gente põe os leucócitos em geral, os macrófagos, no local da inflamação, foco aqui da COVID pulmão, né? Inibe a fagocitose, inibe a liberação de enzimas lisossômicas e a síntese ou a liberação de alguns mediadores químicos da inflamação. Tudo bem. Como imunossupressor, tem também a atividade imunossupressora. Reduz a concentração de linfócitos dependentes do timo, monócitos, eosinófilos, durante a união das imunoglobulinas aos receptores celulares. E inibe a síntese ou a liberação de interleucinas, reduzindo a resposta imune primária. Um efeito adverso ali embaixo que pode acontecer, né? Estimula o catabolismo proteico, inibe e induz o metabolismo de carboidrato de aminoácidos, aumentando a disponibilidade da glicose, então pode ser que aumente a glicemia. É um cuidado para paciente diabético, que é um dos grupos de risco para a COVID-19. Então, tem potencial para utilizar na COVID-19? Tem. É para todo paciente? Não. E tem que ser utilizado com muito cuidado. Pacientes com agravos de resposta imune. O que a OPAS-OMS diz? Fui buscar tudo, né, gente? A dexametasona é um corticosteroide usado para o tratamento de várias doenças por seus efeitos anti-inflamatórios e imunossupressores. Óbvio que a OMS tem que reconhecer isso. O medicamento foi testado em pacientes hospitalizados com Covid-19 nos testes clínicos Recovery, do Reino Unido, e descobriu-se que há benefícios para pacientes em situações graves. A OMS reconhecendo que há benefício. De acordo com as descobertas preliminares, o tratamento reduziu a mortalidade em cerca de 1/3 dos pacientes que tinham ventilação mecânica. E a mortalidade também foi reduzida em cerca de 1/5 dos pacientes que precisavam apenas de oxigênio. Ou seja, dexametasona surge como uma alternativa muito boa, está inserida em vários protocolos hospitalares, sobretudo melhorando a condição imunológica daqueles indivíduos que estão com muito comprometimento pulmonar devido à tempestade de citocinas. Ótimo medicamento. Vamos fechar a brincadeira. O último medicamento, fechando a nossa participação. Esse eu tive que pôr o nome comercial também, né? Me perdoe aí a propaganda. Mas é um medicamento chamado de Anitta. Não confundam com a cantora. Esse aqui é a nitazoxanida. Esse aqui é o da moda agora no Brasil. Já substitui a ivermectina e a hidroxicloroquina, né? Está mais famosinha agora. Nitazoxanida é também um antiparasitário sintético de amplo espectro, que tem uma atividade antiprotozoária. E os pesquisadores farmacêuticos aí acreditam que essa atividade seja devido à sua interferência na relação da transferência de elétrons dependente da enzima piruvato, ferridoxina, oxirredutase, no parasita. Não fala do vírus, né? Essa enzima é fundamental aqui para o metabolismo do parasita. O mesmo parece ocorrer em relação aos vermes, embora outros mecanismos ainda não sejam totalmente esclarecidos. E aí a gente sabe que é um medicamento muito bom, tratamento de parasitas, é um antiparasitário. Agora, vamos falar de vírus com ele. A ação sobre os vírus se dá por meio da inibição da síntese da estrutura viral. Atua no capsídeo viral. O que ele faz? Bloqueia a habilidade de multiplicação viral. Está aqui a explicação que muita gente está defendendo o uso desse trem, mas não sabe por que pode ser utilizado. Se é um parasitário. Então, há sim uma justificativa. Se bloqueia a atividade viral, será que se a gente utilizar para a COVID, não vai bloquear a proliferação do vírus? Mas e se sim? Será que é para todo mundo? Será que dá para usar como profilático? De maneira nenhuma. Você não usa nada para profilaxia do HIV, por exemplo, no seu preservativo, evitar a transfusão de sangue, que é uma doença viral. Então tem que tomar cuidado. É possível que tenha outros mecanismos de ação, mas a grande chave está aqui destacada nesse itemzinho em vermelho, né? Agora, outros efeitos que no mundo, então, começaram a estudar a nitazoxanida, aqui no Brasil também, e já acharam alguns dados interessantes, gente. Olha, aumenta a produção de interferon, então tem uma imunomodulação,
é uma substância que os seus metabólitos aqui, quando passam pela atividade hepática, são extremamente tóxicos ao coronavírus, já estão testando isso, ainda está em fase de teste laboratorial, está in vitro isso ainda, né? Porque está muito incipiente, mas se realmente for comprovado isso, é muito bom, porque toxicidade contra o vírus destrói o vírus e inibe a resposta exacerbada do sistema imune à tempestade de citocinas. Também isso in vitro, ainda não tem dados assim, nem robustos, a gente fala, não tem dado oficial em seres humanos. Então, a nitazoxanida vai ficar com asterisco. Precisamos de dados. Respirando, e depois dessa tempestade, não de citocinas, né, de informações sobre fármacos, vamos chegar aqui nas minhas considerações finais. Como estamos, então, no enfrentamento farmacológico da Covid-19? Estamos bem, considerando a pandemia uma emergência mundial, mas estamos mal porque não tem nenhum medicamento específico comprovado cientificamente e com robustez para que a gente possa acreditar piamente e usar com segurança. Tudo o que nós temos são algumas evidências fracas que têm sido defendidas demais, seja por interesse econômico, político, qualquer que seja, que a gente tem que tomar muito cuidado, mas algumas evidências clínicas muito boas. Então, o uso compassivo, já que a gente não tem nenhum medicamento específico, é tolerável, é reconhecido e tem sido usado, né? Mas monitorização terapêutica, uso racional de fármacos e individualidade biológica não podem sair da nossa cabeça. Junto a isso, o que a gente espera num futuro próximo? Que, pelo amor de Deus, essas pesquisas se desenvolvam o mais rápido possível, que os pesquisadores tenham dinheiro, tenham verba, tenham condições para conseguir pesquisar. Nunca que se falou tanto no profissional da enfermagem como um agente tão importante na saúde, com um farmacêutico tão importante para a saúde, com um médico tão importante para a saúde. Os profissionais da saúde, gente, estão tendo destaque tão grande, o biomédico que está pesquisando, o químico industrial que está pesquisando. Nunca se falou tanto num fisioterapeuta que está fazendo reabilitação respiratória, e tudo isso que a gente não tem um medicamento específico para a Covid. E a gente está num período da humanidade toda, não só no Brasil, onde menos tem se investido em pesquisa, onde menos tem se valorizado evidências científicas. E está na hora da comunidade internacional abrir o olho. Nós estamos com um monte de alternativa, um monte de vertente super promissora, como nós falamos aqui na nossa conversa, mas evidência cabal que de fato a gente possa usar e falar, é este medicamento, nós ainda não temos. Nós passamos por uma situação dessa em relação a H1N1 e conseguimos desenvolver um medicamento ao qual eu tive a oportunidade de acompanhar de perto a produção para o SUS aqui no Brasil, que é o oseltamivir. É um medicamento que é o princípio ativo do Tamiflu, todo mundo conhece o Tamiflu, antiviral, que veio de uma urgência dessa. Por que não aparecerem outros oseltamivires aqui para a Covid-19? Né? Então, minhas perspectivas futuras são boas. Acho que a vacina tende a sair em um intervalo aqui de 5 a 6 meses, não sei se vai conseguir imunizar todo mundo, mas provável que essas todas avancem, mas os medicamentos ainda estão um pouquinho mais atrasados em relação à vacina, porque demandam tempo. Então, com essas perspectivas, espero ter contribuído aí para que vocês possam ter conhecido um pouquinho mais sobre os medicamentos que têm sido utilizados, um pouco da justificativa científica e farmacológica desses medicamentos, que tem que ter alguma justificativa, não pode pegar do nada e tentar utilizar, né, o medicamento, então tem que ter fundamento, porque nenhum médico, nenhum profissional da saúde é irresponsável a ponto de pegar um medicamento do nada e testar no paciente que está internado, não pode fazer isso, isso é antiético. Então tem um porquê. Porém, política, ideologias têm entremeado aí essa questão que tem atrapalhado. Então as perspectivas são boas, mas precisamos de paciência e de fé e de intensificar aqui nosso conhecimento, como vocês estão fazendo, para que a gente possa chegar o mais rapidamente, tanto numa vacina, quanto numa farmacoterapia específica, quanto numa estabilização e numa diminuição, como nós já estamos entrando no Brasil, graças a Deus, numa queda dessa reta. É assim que eu me despeço de vocês, agradecendo pela atenção, pela paciência e pelo interesse em participar dessa palestra. Grande abraço para todas e para todos. Estão aí meus contatos.